como manifestar o meu inconformismo filosófico nos tempos atuais? Complementar, Marcelo, alguma questão para acrescentar? Complementando, eu traria aqui a lembrança de outros dois conterrâneos do nosso amigo Eustáquio. O primeiro deles, Sócrates, o mais sábio dos homens da antiguidade. A frase dele mais célebre: eu só sei que nada sei. Tu conseguir compreenderes que por mais que tu aprenda e que tu deves buscar aprender, ainda assim a tua ignorância será cada vez maior. Este é o princípio de tudo. E com este princípio, Sócrates começou a questionar pessoas, desde os mais altos postos aos mais simples. E os jovens se sentiram atraídos por isso. E ele começou a criar uma revolução filosófica que levou a ser preso, julgado, e ele, inconformado, não aceitou a pena. Mas ele era reconhecido, inclusive pelo oráculo de Delfos, como o mais sábio dos homens. Ele era um problema para a sociedade. E Sócrates, inconformado, não aceitou se submeter às questões da polis, ao império da polis. Condenaram ele a uma pena de isolamento, sair da polis. Eu não saio da polis. Então, tu vais morrer. Não tem problema. Eu morro. Saio desta vida, mas não traio os meus princípios. E lá, do outro lado do rio da vida, eu tenho certeza que a realidade será melhor do que aqui está. Tomou cicuta e tem a história referendando o que ele fez. Algo muito próximo, em sua essência, do que fez Jesus. Outro conterrâneo teu, e acredito que o mais inconformado dos homens, Diógenes, que andava em pleno dia carregando uma lâmpada, e todos perguntavam: para quê? Eu procuro um homem justo, dizia ele. Ao contrário de Sócrates, Diógenes isolou-se da polis. Ele vivia em um barril. Ele não comungava daquele sentido civilizatório dos gregos, porque ele acreditava que os homens não eram merecedores disso, os seus contemporâneos. O mais poderoso dos homens daquela época se chamava Alexandre Magno. E Alexandre ouviu falar da fama de Diógenes. E determinado dia, Alexandre passa por onde vivia Diógenes e vai até o encontro dele. Diógenes, habitando o seu barril, estava tomando sol, quieto, olhos fechados, quando ele vê uma sombra encobre o sol. Era Alexandre, que foi conhecê-lo. E Alexandre se apresenta como o mais poderoso dos homens. Diógenes lhe responde que ele era Diógenes e não tinha nada. E Alexandre, encantado com a revolta e o inconformismo daquele homem, pergunta: o que tu queres? O que tu quiser, eu posso te dar. E ele, sem abrir os olhos, respondeu-lhe: não me tires aquilo que não podes me dar. E Alexandre não entendeu. Aí ele abre os olhos e pede: afasta-te um pouquinho que tu estás tapando o sol que está me banhando. Naquele momento, Alexandre, o homem mais poderoso do mundo, encantado com a postura de vida daquele homem, disse aos seus soldados: se eu não fora Alexandre, eu quisera ter sido Diógenes.
Nós precisamos aprender com esses homens do passado. E precisamos aprender também com Tolstói, que foi quem inspirou Gandhi, inspirou Martin Luther King. Tolstói dizia: todos querem mudar o mundo, mas ninguém deseja mudar a si mesmo. A questão que está em pauta aqui, estávamos falando, todo o tormento aí fora. Sim, precisamos mudar, precisamos. Mas e eu? O que eu vou fazer comigo mesmo? Eu vou tornar-me mais digno? Mais fiel à minha consciência? Fiel a mim mesmo? Eu vou melhorar a mim? Ou eu vou querer, independentemente daquilo que eu sou e daquilo que eu serei, querer mudar o mundo? Tu está errado. Do mundo tu foge. Tu não foge de duas coisas: de Deus e de ti mesmo. Então melhora-te. Trata de cuidar de ti. E pelo teu exemplo, tu vai mudar o outro. Foi assim que fez Jesus. Tinha 12 amigos. Levaram a mensagem. Gandhi mudou a Índia. Martin Luther King venceu a segregação racial dos Estados Unidos. Comportamentos eminentemente pessoais. Eles não estavam preocupados com o todo. O todo é depois. O todo é consciência. O importante sou eu. Eu preciso lidar comigo, melhorar a mim, para que com o meu exemplo eu modifique os outros. E Tolstói também ensinava: desejas mudar o mundo? Comece pintando a tua casa. Eu acredito que buscando conhecimento filosófico, com indagações e com inconformismo, vamos usar essa prática de pintar a nossa casa. A nossa casa não é onde a gente mora. A casa de vocês, a minha casa, é onde nós estamos. É esse corpo. Vamos fazer uma reforma na nossa casa, para depois pensarmos em mudar o mundo. Sim, eu gostaria só de fazer um comentário. Eu vou desorganizar um pouco o que até agora está sendo dito. Eu vou falar de um modo politicamente incorreto. Há o princípio da incerteza de Heisenberg sobre o cálculo da trajetória dos átomos, dos elétrons. Ninguém sabe dizer, ninguém sabe calcular onde é que esses elétrons podem aparecer, por isso chama-se princípio da incerteza de Heisenberg. Nós, seres humanos, não nos movemos na vida por uma série de fatores no campo da inércia, seja inércia biológica, psíquica, mental, espiritual. Nós adoramos uma coisa que se chama zona de conforto. Desde que a gente nasce, a gente procura zona de conforto. É colo, é refúgio, é Deus cuidando da gente, Jesus cuidando da gente, é todo mundo cuidando da gente, e a gente não cuida de ninguém, nem de nós mesmos, mas todo mundo cuida da gente. E a gente fica nessa zona de conforto, e você, para sair da zona de conforto, você fica procurando calcular aonde é que você vai estar se você sair da zona de conforto. Aí você também não consegue. Você só consegue perceber-se na sua zona de conforto. Então, sair da zona de conforto é um risco terrível. Mas qual o drama? Ninguém modifica a si mesmo e nem muito menos contribui para o ambiente no qual ele está inserido, permanecendo na zona de conforto. Isso é, entre aspas, verificável, aferível historicamente. Nietzsche, lá volto eu para Nietzsche, Nietzsche olhava para a humanidade e tomava emprestado do panteão grego os exemplos, os perfis de dois dos deuses da crença grega, Apolo, Dionísio. Apolo era um deus totalmente organizado, queria que a humanidade obedecesse aos deuses. Então, para Apolo, os homens e mulheres da terra tinham que ser membros de um rebanho. Obedecer para a direita, todo mundo para a direita, para a esquerda, todo mundo para a esquerda, tipo aquele cardume de sardinha, o bando de pássaros que se movimenta como se fosse um só organismo. Então, Nietzsche dizia que quase toda a humanidade era apolínea nesse sentido.
porque obedecia a algum tipo de sistema ou se submetia a algum tipo de sistema. Qual é o drama? É que Nietzsche dizia que esse pessoal que não saía dessa zona de conforto vivia, mas não produzia. Vivia, se conformava, mantinha o establishment das coisas e assim a vida passava. O que é que Nietzsche dizia? Que o outro deus, chamado Dionísio, que era tido pelos próprios deuses como alguém meio maluco, esse Dionísio, e aqui talvez a expressão dionisíaca das coisas seja só um novo modo de se chamar o inconformismo filosófico, esse Dionísio, Nietzsche tomou emprestado dele o comportamento imprevisível que ele tinha frente aos deuses e trouxe isso para a humanidade. O que é que Nietzsche percebeu? Que somente os homens e mulheres com comportamento dionisíaco é que haviam contribuído decisivamente para a modificação dos parâmetros da ortodoxia de cada momento histórico. Então, só aqueles homens e mulheres que saíam da sua zona de conforto por algum tipo de inconformismo ou, entre aspas, loucura ou explosão criativa, de querer criar, aí entra a arte, o artista, de querer modificar a realidade, de querer mostrar essa realidade através de uma expressão criativa, ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que ir para o risco, e ele faz alguma coisa. Dionísio desenvolvia a ideia de que o ser humano deveria viver plenamente a sua vida, ainda que errasse, mas que saísse daquela zona de mediocridade. E qual é o problema? A pessoa que nos endereçou a interessante pergunta, endereçou para o Paulo, mas o que é que adianta eu me modificar e ficar esperando o resto da humanidade? Paulo respondeu muito bem, eu só vou complementar. Segundo Nietzsche, e aí, na minha pequenez eu me alinho com ele, nunca o rebanho humano progrediu. Sempre quem progrediu foi o comportamento individual, como Marcelo falou, como Paulo falou, como Estado falou. É o indivíduo que dá alguns passos. Esses passos, normalmente, têm um preço muito alto. Quem dá esses passos é crucificado, como Jesus foi. Nietzsche disse que Jesus é o mais dionisíaco dos homens, só que o cristianismo, que nasceu a partir do seu legado, é uma religião totalmente atrasada, nihilista, sem criatividade, sem ousadia, que prega o conformismo, que impede a busca individual e diz que os ricos não entram no reino dos céus. Ou seja, transformou a pobreza numa beleza, mas pobreza é o rebanho, é você se conformar, é você... Então, em resumo, não tem uma receita certa para a gente sair da zona do conforto e se dar bem. Não tem. Não tem como a gente dizer, eu vou fazer aquilo, mas eu só vou fazer aquilo se eu me der bem. Aí, se você procurar o resultado das coisas, você tem que ler o Bhagavad Gita e ver Krishna dizendo, se despreocupe do resultado, mas tente. Jesus dizia, a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Por quê? Porque nesse mundo, nós, para sairmos da nossa zona de conforto, nos tornarmos minimamente dionisíacos, ou seja, diferente do padrão estacionário no qual a humanidade se encontra, no Zeitgeist, que é o espírito do tempo, você, para sair daquele padrão, você tem que ser diferente e o rebanho não gosta. O rebanho lhe chama de doido, de maluco, manda você tomar uma cicuta, como fizeram com Sócrates. Porque Sócrates, como o Marcelo falou, era um cara chato. Chato por quê? Porque ele fazia perguntas. Então, assim, qual a receita da gente praticar um bom inconformismo? Eu penso que não existe. Aí, nesse ponto, a gente tem que ter um pouco da loucura dionisíaca, de se deixar levar a certas aventuras filosóficas, ainda que não se saiba o resultado, como Jesus fez, como Sócrates fez, como Gandhi fez, como Luther King fez. Esses caras pagaram com a vida dele, todos eles foram assassinados, mas é o preço que se paga. Não há receita certa fora da zona de conforto, mas, às vezes,
A zona de conforto é covardia ou inércia espiritual terrível. Então, às vezes, é melhor a gente se dar mal tentando do que, ou seja, voltamos à velha noção de Luther King. É melhor tentar e falhar do que só ver a vida passar. Então, assim, não tem receita certa, pessoal. É aventura. Mas se você atrela essa aventura a alguma filosofia, se você alinha as suas aventuras com seus sonhos, com suas metas, com seu discurso, com sua energia, com seus sentimentos, se você é plenamente alinhado no que você faz, aí você caminha. Não por onde todo mundo caminhou, mas por onde você decide caminhar. Claro, todo mundo que caminha por onde todo mundo caminhou, chega onde todo mundo chegou, ou seja, no rebanho. Mas você está caminhando por uma trilha, ou atalho, ou estrada que você mesmo resolveu criar, por algo novo, você não sabe necessariamente onde você chega. Mas enquanto você estiver caminhando, você vai estar, entre aspas, semeando algo de novo no mundo, ainda que não dê certo. Mas é muito melhor se dar mal caminhando, na minha opinião, do que na zona de conforto. O inconformismo é isso, na minha opinião, na forma como eu vejo. Então, não tem manual de voo seguro no inconformismo. Não tem. É importante a gente perceber isso. É preciso ousadia, é preciso sensibilidade, é preciso a gente não esquecer que somos humanos, é preciso a gente cuidar muito para que a gente não seja vítima da nossa própria incompetência em perceber a beleza da vida, mas também o seu lado feio, a gente precisa cuidar disso. Enquanto a gente está aqui falando, são 60 mil crianças sendo estupradas no mundo, ou seja, são números horríveis de cada instante. É Deus que vai resolver isso, até hoje ele não resolveu. É Jesus, quem vai tem que ser nós. Como? Arrebanhados, isso não vai funcionar. Tem que ser dionisiacamente, tem que ser na base do inconformismo. Agora, o inconformismo filosoficamente bem posto, ainda que não dê certo. Jean Val, eu acho que complementando essa questão do inconformismo filosófico, uma questão que chega para você e para o Marcelo, fala sobre a desobediência civil, se ela é válida nesse inconformismo filosófico ou devemos aceitar obedientes a qualquer imposição. Começo eu, Marcelo? Mais velho? Mais sábio. Olha, a desobediência civil é um instrumento pertinente à arte do inconformismo. Só que, para você ser um bom desobediente, você tem que, entre aspas, traçar a sua estratégia de enfrentar o mundo, porque você vai estar sozinho desobedecendo a algo. Gandhi desobedeceu. Ele escolheu as normas impostas aos hindus pela Inglaterra invasora. Aí os ingleses diziam, um hindu não pode passar dessa linha. Aí ele passava um passo. Ele dava um passo de propósito. Desobediência civil. Aí os soldados, a gente vai lhe agredir. Ele botava a cabeça. Pum, ele desmaiava. Um ser humano para chegar nesse ponto. E ele era sozinho. Os outros hindus, de tanto verem ele fazer isso, ficaram com vergonha, porque perceberam um ser humano de 1,5 m, sem músculo nenhum, ele sozinho com algo na sua mente que o tornava invencível, um monte de gente armada e só aquele homenzinho apanhando, mas ele não obedecia, ele desobedecia. Alguém para fazer isso tem que ser um gigante ou um maluco. Ou um maluco gigante, ou um gigante maluco. Tem que ter um pouco dos dois. Porque não é fácil. Você saber que você vai se dar mal. Hoje em dia a gente olha para Gandhi, mas o primeiro dia de Gandhi, na sua desobediência civil aberta ao Império Britânico, só ele sabe como foi. Só ele sabe como ele se agigantou em análise, em percepção, para tomar aquela atitude. Então, sim, a desobediência civil é um instrumento que nós deveríamos saber utilizar, seja na questão de impostos que a gente paga, seja na questão de
produtos que a gente compra, é em todos os campos da vida. Só que nós não temos consciência, entre aspas, política na nossa expressão de cidadania para isso, e nem temos refinamento espiritual, nem muito menos psicológico, para perceber os processos aos quais estamos submetidos. Nós estamos ainda na pílula azul. Tomar a pílula vermelha, como o Marcelo falou, é uma atitude que traz riscos, nos tira da zona de conforto. Mas, assim, se Gandhi não tivesse desobedecido, se Martin Luther King não tivesse desobedecido, ou seja, a desobediência aí é sabedoria, pessoal. Não, mas você está indo contra as leis. Estava escrito lá, entre aspas, Constituição invasiva inglesa, que hindu não podia. E ele diz, pode, eu faço. Vai pagar o preço? Pago, mas não obedeço. Então, claro que a desobediência civil é moralmente um instrumento a ser utilizado por aqueles que respeitam a lei até o momento em que não se sentem desrespeitados pelo que está escrito sob a forma de lei. Quando disseram, Sócrates, você está desobedecendo as leis de Atenas falando desse jeito com os cidadãos. Eu disse, estou. Mas você faz isso por quê? Por sabedoria. Mas paga o preço, mas eu não me submeto a isso. Então, a sabedoria nos diz que se há leis que precisam ser melhoradas ou retrabalhadas, ou leis que são injustas, lute. Entra o que o velho Gandhi ensinou. Seja você instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Então, ele foi sozinho apanhar, mas ele desobedeceu às leis abertamente. Não há mensagem maior do que essa. E ele amava, entre aspas, os ingleses. Ele não odiava os ingleses. Ou seja, cumpria aquilo que Jesus ensinava. Então, sim, a desobediência civil é um excelente instrumento de inconformismo. Bom, complementando as sábias palavras do nosso amigo Elan, eu trago que a desobediência civil, para ela ser posta em prática, ela precisa de 2 grandes elementos. Primeiro, altruísmo. Tu tem que abandonar a ti mesmo, os teus interesses, a tua vida, para te colocar em prol de uma causa. Trabalhar pelo bem comum, se tu está desejando isso, um exemplo. E coragem, porque tu estarás enfrentando o sistema. Quando falamos em desobediência civil, nós temos 2 grandes portais a serem vencidos. O primeiro deles, estar imbuído de altruísmo. Se tu não tens conhecimento e preparo psicológico para enfrentar isso, não vá. Mas busque isso. Isso será através do teu conhecimento que tu vai conseguir gerar aptidões psíquicas em ti para que tu possa enfrentar isso. Como disse o Elan, grandes espíritos, grandes seres chegaram a patamares tais que eles esqueceram de si mesmo e de forma altruísta se entregaram por grandes causas. O maior de todos os exemplos, Jesus de Nazaré. Entregou a sua vida por uma causa, de trazer um ensinamento, um código moral para a humanidade. Naturalmente, ele não foi compreendido. Foi traído, preso, supliciado, condenado. Teve que carregar a sua cruz para receber o pior de todas as execuções. A mais infame delas no Império Romano, a crucificação. Pregado ao madeiro, nos seus últimos instantes, Jesus eleva os olhos aos céus e diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso é altruísmo. Gandhi, após receber o tiro, que lhe foi fatal, sorriu para o seu assassino. Isso é altruísmo. Gandhi e os homens e mulheres que o seguiram na Índia apanhavam violentamente pelos ingleses. E à medida em que iam caindo, isso é narrado por repórteres norte-americanos que estavam acompanhando momentos depois da Marcha do Sal.
Os homens e mulheres iam, recebiam cacetadas na cabeça, diz que o barulho da madeira contra o crânio se ouvia. E um caía, e mais homens e mulheres vinham. Não reagiam. Caíam. E outros vinham. E os soldados ingleses impressionados, porque não, da onde saía tanta gente? Com aquela convicção, com aquele poder. Isso é altruísmo. Tu tem que estar propenso e preparado a, primeiro, a te expor aquilo que a maioria considera ridículo. E ser taxado. Fulano é tal coisa. Beltrano é tal coisa. Tem que ter coragem. Isso não é para qualquer um. Mas é disso que nós estamos precisando hoje na nossa sociedade brasileira, que está doente. E por que a sociedade brasileira está doente? E a política está doente? O que vemos hoje na política e nos impressiona a todos é porque a sociedade está doente. E por que a sociedade está doente? Porque a célula máter da sociedade é a família. E a família está doente. Porque os pais, mais preocupados com outras coisas, não transmitem os devidos valores aos filhos, talvez porque não tenham recebido. Mas, acima de tudo, a família está doente porque os indivíduos estão doentes. E talvez o maior de todos os problemas dessa doença que afeta o psiquismo humano, especialmente o brasileiro, no atual momento que nós vivemos, é o egoísmo. Eu estou preocupado comigo. Sim, vamos transformar o Brasil. Sim, mas para um pouquinho. Vamos largar o que estamos fazendo e vamos para a rua. Eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Ah, muito bem. Então continua tomando tua pílula azul e não te mete. Para a pessoa poder pensar a nível de nação, a nível de cidade, de comunidade, de qualquer coisa, como estava dizendo Elan, saia um pouquinho da zona de conforto. É dificílimo sair da zona de conforto. Mas é necessário. As futuras gerações vão olhar para trás e podem sentir, inclusive, raiva de nós, pela nossa postura pacífica que nós estamos tendo. Porque é um pacifismo quase que servil, o que é necessário nesse momento. É esclarecimento, é postura e desobediência civil para transformarmos a nossa sociedade. Mas isso custa caro, e isso é difícil. Alguém falou aí que tem que ser artista, né, para desobediência civil, e a pessoa que mandou essa pergunta é um pouco artista, né? Botou um gatinho muito simpático aqui junto, né? E o gato até fala, não penso, logo não existo, né? Então, tá aí, ó. Próxima pergunta é ampla, não está dirigida. O ser humano é um ser naturalmente multidimensional? Ou seria necessário realizar alguma transformação no ser para acessar a multidimensionalidade? Se o ser humano é naturalmente multidimensional ou se ele precisa realizar alguma coisa para acessar esses outros níveis, né? Por estrutura, no seu agregado, ele é multidimensional por si só. Mas o ser multidimensional não implica dizer que há uma atuação dentro dessa multidimensionalidade do ser humano. Muitos de nós, por um certo tempo da vida, ou tomando aí uma parcela expressiva da massa humana, apesar de ter outros níveis do seu agregado psicofísico espiritual, ele parece existir, viver e atuar apenas dentro de uma das suas dimensões, que é a sua dimensão físico-biológica. Logo, regido, portanto, pelo conjunto de instintos e impulsos inatos que são naturais dessa condição fisiológica, biológica.
que lhe caracteriza a existência na Terra. Nesse caso, simplificando ao máximo as minhas colocações, um ser assim, ele é unidimensional, ou seja, ele está atuando meramente com a sua dimensão mais, digamos, densa, não sei se essa expressão seria adequada, mas com uma das suas condições mais animalizadas. Acontece que, se um ser humano, ele, além de existir na sua condição biológica, além de exercer os seus impulsos inatos na busca pela sobrevivência, na busca pela nutrição, na busca pela reprodução, ele se vale de outras dimensões do seu ser, aí então ele passa a se tornar um ser multidimensional. Ou melhor, exercitar ou exercer a sua condição multidimensional. De acordo com a sabedoria antiga, é dito que dentro de cada ser humano existem 4 grandes mundos ou 4 grandes dimensões. Diríamos que a mais externa, a dimensão do agir, quando a forma como eu ajo aqui no mundo, a partir da minha condição biológica. Mas eu tenho o meu mundo, ou a dimensão do meu pensar, a dimensão do meu sentir e, por fim, a dimensão do meu ser, com um S maiúsculo aqui. Como eu dizia antes, se a minha existência ela é meramente baseada nas minhas reações biológicas, instintivas, a minha existência ela é unidimensional. A partir do momento em que eu agrego as minhas reações, os meus impulsos, a uma habilidade de pensar, eu já me torno, entre aspas, bidimensional. Se eu alio as minhas reações, o meu pensar e o meu sentir, eu já me torno tridimensional. Agora, vejam só, essas 3 dimensões que compõem a vida mais comum, todos estamos inseridos nisso, ela também permite ou não, dependendo de como assim façamos, adentrar um estado de polidimensionalidade ou multidimensionalidade quando eu acesso ou não os meus outros níveis, que é o mundo do meu ser. À medida que eu aquieto minha ação, no sentido de me tornar menos reativo, à medida que eu tento pacificar o meu pensar, minha mente, à medida que eu suavizo, serenizo e tenho um controle saudável, bem administrado sobre o meu mundo do sentir, a minha, entre aspas, 3ª dimensão, aí então torna-se possível a minha 4ª dimensão. Não usem o termo 2ª, 3ª, 4ª dimensão no sentido comum, como se é aplicado fora daqui. Só entendo a essência do que eu estou querendo dizer com esse exemplo dos 4 mundos do ser. Então, quando eu consigo fazer isso tudo com os meus 3 mundos, as minhas 3 dimensões mais básicas, eu tenho acesso ou torno possível a expressão do meu mundo do ser, da minha dimensão do ser, que é a minha natureza imortal que jaz no mais íntimo de mim mesmo. Em síntese, o ser por si só, ele é multidimensional, mas nem todos nós atuamos nessa multidimensionalidade. Essa multidimensionalidade, ela ocorre quando eu consigo transitar em todos esses setores da minha existência, o físico, o mental, o emocional, e então, descobrindo o que é que está por trás dessa cortina de corpo, pensamentos e emoções, deixando o ser da dimensão mais profunda de mim exteriorizar-se através dessas outras dimensões.
seja, a interconexão entre todas elas precisa se valer presente para que a gente seja um ser humano, um homem ou uma mulher, emancipados, adultos, evoluídos, em plena existência nessa bagunça toda que é a realidade na qual nós vivemos. Então, faço só essa síntese, essa reflexão oportuna diante do questionamento feito. Grego, quer complementar algo sobre o multidimensional? Sim, isso é bacana, sim, porque os pontos de vista eles se complementam e são por outros ângulos. Isso que é muito bacana. Bom, meu ponto de vista, o homem é um ser multidimensional? A minha resposta hoje, não sei. Eu não posso afirmar algo que eu não consiga comprovar. Diz o velho adágio que onde há fumaça há fogo. Claro, se eu for pensar pela lógica, não seria lógico que a criação, o Criador, ou seja lá o que for, que o ser humano tem a mania de querer antropomorfizar a divindade. A gente não consegue entender essa energia, essa força criadora, essa coisa maravilhosa que criou isso tudo, que eu não sei nominar, não posso dar um nome, não sei se é energia, se é isso, se é aquilo. Só que isso não nasceu por acaso. Eu, você, as cadeiras, todo esse mundo físico que a gente vê e aquele mundo que a gente não vê, que ele existe, isso é provado cientificamente, não pode ter sido fruto de um acaso. É um acaso muito inteligente, muito. Se você estudou biologia, ciência, qualquer coisa, ou basta você ter visão, esses sentidos que o Paulo falou, todos esses sentidos, são uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa o ato de ver a beleza da natureza, a complexidade dos animais, o bom gosto nessa criação, a sincronização que existe no universo. Então, alguma coisa que foge ao meu grau de entendimento atual criou isso tudo. Em assim sendo, seria muita estupidez ou muita burrice eu não acreditar que a gente pudesse ser algo mais do que nascer, viver, crescer, morrer e acabou. Não só por esse aspecto, não estou falando só nessa parte material. Deve existir. Só que eu não tenho capacidade, eu acho que hoje, acho que ninguém tem capacidade de comprovar. Infelizmente, nós vivemos de crenças ainda. Crenças, nós temos que materializar esse mundo, essa multidimensionalidade que nós estamos falando hoje. Eu acho que é factível. De que forma, não sei. Num futuro, dentro da temporalidade, eu acho que nós vamos chegar a esse grau de entendimento. Pode ser. Isso é um bom tema, inclusive, que foi muito inteligente, né, quem fez esse programa, porque a complementação dessa parte da manhã é exatamente a da tarde. Essa parte da tarde aqui, meditação e transcendência, eu acredito que sejam caminhos para a gente chegar a esse entendimento sobre a multidimensionalidade. Acredito que tenha algo mais do que essas 3 dimensões que foram bem citadas aqui pelo Paulo. Agora, como alcançá-las, eu simplesmente não sei. Eu gostaria de alcançá-las porque eu conheço gente que alcança outros níveis, né? São pessoas fidedignas, eu ponho a mão no fogo por elas, não é uma, são dezenas, e elas me contam coisas maravilhosas. Eu não consigo acessar isso. Não é porque eu não consigo acessar isso que não existe. Não é porque eu não entendo alguma coisa que ela não exista, né? Não é porque eu não vejo porque não existe. Então, alguma coisa tem. Agora, comprovar, não sei qual é o caminho. Não, eu acredito que o Paulo Gustavo foi muito feliz nas suas ponderações. Eu acho que está completo. Bem, só para acrescentar um pouco no campo da reflexão, desculpem expressão que eu vou usar, mas o buraco é mais embaixo ou em cima. Qual é o problema? O problema é que não é tão simples assim. Nós temos o senso comum de perceber essa faixa de realidade, e essa faixa de realidade que a gente pensa que é a realidade é o que o nosso cérebro, com seus 80 bilhões de neurônios e suas trilhões de estradas neurais, que se ligam através de axônios, dendritos de cada neurônio. O nosso cérebro funciona o tempo todo.
e de cerca de 400 bilhões, B de bola, bilhões de bits, ou seja, de informação, que em um segundo transpassa, ou passa pela nossa condição humana, o nosso cérebro só tem a condição de perceber 2.000 ou 2.000 bits desses 400 bilhões de bits, e esses 2.000 bits é o que forma a nossa capacidade de perceber esse universo. A questão é, e as 399 bilhões de outras informações formam o quê? Nós não sabemos ainda. Mas a ciência diz que já sabe. Uma dessas informações aí que a gente não percebe com o nosso sentido é o infravermelho, o ultravioleta, são certas expressões de frequências de som que a tecnologia percebe, mas nós, com os nossos sentidos, não percebemos, o que implica dizer que há coisas que são reais, mas que não são percebidas por nós. A gente tem que criar tecnologia para perceber. E aí, como eu disse, o buraco vai ficando ou mais em cima ou mais embaixo. Por quê? Porque tudo que existe não é o que cabe na nossa percepção, ou dizendo diferente, o que nós percebemos não é tudo que existe. Há muito mais. Ter a capacidade de sair além dessa faixa de realidade para perceber algo desse muito mais, o que o Eustáquio disse muito bem, é uma coisa que termina sendo experiência pessoal, ainda não manualizada. E como é bom a gente não dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa descobrir, então a gente tem que ter muita prudência, porque realmente não é trivial, porque você pode pensar que está percebendo algo que não é verdade, mas que para você é. Mas eu preciso colocar um ponto aqui para a gente refletir. Essa luz que a gente está vendo aqui nessa sala, que a gente pensa que vem dos filamentos luminosos das lâmpadas, a luz que nós vemos lá fora, que a gente diz, de onde vem a luz? Do Sol. Mas como é que essa luz chega aqui? Ah, muito simples, no fóton, que é uma partícula que traz no seu bojo luz. É assim que nós pensamos. Só que a ciência diz que está errado. A carga de informação que vem no fóton não é luz. E cadê a luz? Ninguém sabe. Ou sabe, mas a resposta é complicada. Esses fótons, quando eles entram, perpassam o nosso olho, que batem lá no fundo da nossa retina, desenvolvem certas reações químicas que, nos microtúbulos, lá dentro dos nossos neurônios, começa a ocorrer algo que provoca microvolts, e esses microvolts é que dão a gente a sensação de luz. Ou seja, a luz que a gente vê lá fora não existe, é a luz que a gente produz na nossa consciência para poder ver o que a gente vê lá fora. O que diabos é isso? E isso significa que a realidade que a gente vê lá fora, ela só existe porque ela foi projetada, primeiro, no tipo de cérebro que todos nós temos. Como Paulo estava dizendo, cada espécie biológica, seja lá do que for, tem uma experiência distinta com a realidade, enxerga a realidade com seus olhos. Nós enxergamos desse modo, mas não penso que os jacarés enxerguem igual a gente. Então, se a realidade que está fora, ela só existe porque os nossos olhos já estão condicionados a percebê-la, isso implica dizer que se a gente conseguir superar essa imposição, ou esse truque, ou esse condicionamento, há sim no ser humano, reza a mística da nossa história, reza toda a ancestralidade do Oriente, os gurus da Índia, do Nepal, os jainistas, que foi a primeira religião, entre aspas, que buscou o conhecimento e que se organizou na antiguidade. Todas as tradições esotéricas religiosas do mundo dizem que há, de fato, muito mais do que essa faixa de realidade. Mas, para isso, o que é que os caras ensinaram? A gente tem que se desconectar dessa faixa de realidade, porque ela nos ilude, pensando que ela é real, quando a realidade está quando a gente fecha os olhos. Ou seja, dela se desliga. Porque o mecanismo que faz com que a gente pense que essa faixa de realidade é o real para a gente, está dentro da nossa cabeça.
Por isso que os hindus chamavam isso de Maya. É uma ilusão tão profunda que essa realidade está diante dos nossos olhos, ela nos engana, nos fazendo pensar que isso é real, mas isso, na verdade, esconde só uma realidade maior que a gente não pode, entre aspas, ver, ou não deve ver, porque quem projetou os nossos cérebros, ou foi o acaso do universo, ou algo por trás desse acaso, parece que tinha essa intenção. Ponto. As mitologias dizem isso. Mas, concluindo, a fofoca que corre na espiritualidade, que ainda não se revela facilmente nas canalizações, e a gente deve ter muita prudência nesse campo, é que depois de 13,8 bilhões de anos de história desse universo, finalmente a busca de complexidade, em termos de evolução, criou uma espécie cujos membros têm a habilidade, sim, desde que saibam usá-la, de se desconectar dessa ilusão, dessa faixa de realidade que a gente pensa que é real e verdadeira. Ela é real e verdadeira, mas não no sentido do todo. Ela é só uma pequena faixa, um pequeno canal, do mesmo modo que numa TV você pode sintonizar várias realidades alternativas ali decodificadas, dependendo da sintonia que você tenha. Segundo essa fofoca, nós seríamos a primeira espécie biológica desse universo, por isso que a gente surgiu mais recentemente, até a possibilidade de fato, nos tornarmos multifuncionais. Ou seja, da gente poder interagir com diversas outras faixas de realidade que estariam escondidas ou nesses 399 bilhões de bits que a gente não percebe, porque o cérebro da gente foi feito para não perceber, ou mesmo por trás disso em outros níveis de existência. Então, assim, o assunto não é simples. Esse assunto ele deveria e tem que ser trabalhado de forma muito prudente no atual momento, para facilitar para que as gerações futuras da humanidade, e essas sim lá na frente, terão mais tecnologia, terão uma vida menos atordoante do que essa que a gente leva. Eu moro numa cidade, Natal, que a gente não consegue mais sair à esquina, com medo de assalto. Então, assim, é uma neurose, é uma ansiedade. Talvez, no futuro, uma outra geração possa, com mais calma, realmente perceber que, de fato, o ser humano é multifuncional, é multidimensional. Por enquanto, a gente só consegue desconfiar disso. A Gisele de Belo Horizonte aproveita para mandar um abraço grande a todos, e especialmente ao Elan. E ela manda um enunciado pedindo para alguém comentar, que é o seguinte: para confirmar, o ser humano no seu espírito tem arquivada toda a sua expressão multidimensional de um ser divino que é. Se a centelha do Pai amantíssimo está em cada um de nós, a multidimensionalidade também está. Só que as travas que adquirimos na encarnação e também num planeta de expiação e provas, o qual estamos, e nossas atitudes negativas, não nos dão acesso a estas multifacetações da nossa multidimensionalidade. Dá para alguém tecer algum comentário? Querem que eu releia? Jean Valvelan? Com o abraço da Gisele de Belo Horizonte. Devolvo com todo carinho o abraço para a Gisele. Gisele é uma das estudiosas mais profundas que eu conheço e que tenho o privilégio de receber vários comentários dela por e-mail, pelo WhatsApp, sobre esses assuntos. Ela abre portas formidáveis com seus comentários no campo da reflexão. Mas é isso aí. O que Gisele diz, de certa forma, o escopo do que todas as tradições da antiguidade sempre afirmaram. O quê? Que o ser humano, entre aspas, apesar de ter surgido de um modo meio estranho, como se um resultado de jogo de dados dos deuses, foi um resultado que surpreendeu os próprios deuses que jogaram os tais dados, e eles ficaram surpresos. Alguns agradavelmente surpresos, outros tremendamente
decepcionados porque perceberam na criação grandeza que não existia nem neles enquanto criadores, e isso é o que Javé, o Deus bíblico, é o que Brahma, o Deus dos arianos hindus, é o que Caos, o Deus da mitologia grega, ou seja, o Deus criador, né? Apesar de que todas elas falam numa tríade. Mas, assim, esse é o problema. O ser humano, mesmo tendo sido um acidente, segundo as descrições mitológicas, de um jogo de dados criativo que terminou gerando uma espécie diferente do que eles esperavam, tornou-se, entre aspas, especial, tão especial que essa coisa chamada antropomorfismo ou antropocentrismo, que já foi aqui falado na mesa, que é um assunto muito preocupante, por quê? Porque Copérnico destruiu isso, dizendo, a Terra não é o centro do universo. Obviamente, não é. Mas, assim, qual é a questão? Parece que o ser humano, mesmo sem ser o centro do universo, por ter sido a última espécie a surgir, parece que tem um papel especial. Ah, mas isso é coisa de religioso. Não, não é. Ainda que todas as mitologias da antiguidade digam isso, e existem mais de 52 mitologias organizadas para serem estudadas. As religiões que surgiram depois dessas mitologias, que a gente vai ver isso amanhã à tarde, destruíram as mitologias para ocupar o lugar delas, mas também dizem que o homem é, entre aspas, criado de forma especial. Então, assim, de fato, mitologia e religião fala disso. Mas qual é o problema? A ciência também fala. Como a ciência fala? Através do princípio antrópico. Aí, de novo, aparece aí o antropos, ou seja, a questão do antropocentrismo, que quem traz à tona agora é a ciência, não é mais a religião nem a mitologia. Mas como? Que diabos é o princípio antrópico? O princípio antrópico é aquilo que explica o que Gisele disse, do homem ser, entre aspas, especial na criação. Como? Como é que os cientistas chegaram a esse ponto? Como é que eles aceitaram engolir em seco algo que eles sempre detestavam ver as religiões afirmando? Muito simples. Eustáquio falou na sincronia das leis universais, que ninguém explica. O que diabos é essa questão? O nosso universo tem uma série de constantes, tipo velocidade da luz, gravitação, força nuclear fraca. São diversas constantes. A gente pode contar umas 10 fácil. Que se elas fossem diferentes do que são em 0,0001, a vida não seria possível, nem o universo teria se formado. Então, a questão que os cientistas sérios se perguntam é: de onde surgiram essas constantes? De onde elas vieram? Do acaso? Aí a própria ciência, o próprio método científico diz, não pode ser do acaso. Mas se não foi do acaso, aí os cientistas não sabem responder. Aí eles continuam adiante. Então, primeiro fator de perturbação para a frieza científica é admitir que essas constantes existem e que sem elas o universo não existiria e sem elas a Terra não teria ficado nessa posição que está à distância do Sol, que permite ter água líquida, que permitiu o homem surgir. Então, essas constantes é o primeiro fator de perturbação. O segundo, a sincronia que Eustáquio falou, que os cientistas chamam de sintonia fina, com que essas constantes se agrupam para permitir surgir o ser humano. Os cientistas dizem, é estatisticamente impossível que tanto cada uma das constantes, como o modo como elas se relacionam, seja produto do acaso. Aí, como eles não querem dizer Deus por trás disso, que a ciência não diz, aí criaram um princípio antrópico que diz o quê? Nada. Não afirma nada, mas diz que há algo estranho. Porque as constantes universais, a sintonia fina dessas constantes, o modo como elas operam, parece que operaram durante 13 bilhões de anos para produzir quem? O ser humano.
Os próprios cientistas estão dizendo isso. Já tem livro de cientistas dizendo o universo humano. Ou seja, já tem cientista admitindo que o universo se esforçou até agora para criar o ser humano. Isso é o princípio antrópico. Só que eles dizem que o princípio antrópico constata, mas não explica. Então, parece sim que a afirmação de Gisele, que coloca o ser humano como sendo, entre aspas, um hospedeiro de algo nele divino, um presente de um pai amantíssimo ou mãe amantíssima, de um conceito de Deus superior muito diferente dos deuses que nós conceituamos nesse nosso mundo, mas algo maravilhosamente acima de toda essa confusa situação, aparentemente incompreensível, parece residir, sim, no espírito imortal, que, entre aspas, estrutura e permite que o ser humano seja o que ele seja, ou, para quem não aceita a espiritualidade, o que o princípio antrópico admite é que existe algo de muito especial no ser humano, que consegue fazer a leitura crítica do universo, decodificá-lo, perceber essas constantes, perceber como elas atuam para chegar à conclusão que tem um princípio antrópico por trás disso. Ou seja, há um princípio que no início do universo imaginou, sonhou ou fez de tudo para que surgisse alguém como são os seres humanos da Terra. Isso é ciência. Então a própria ciência confirma a estranheza que está por trás da nossa gênese, que ninguém sabe explicar. Então, de fato, corroborando aquilo que Gisele disse, há algo de muito precioso em cada um de nós. Só que nós ainda não descobrimos isso. Nós estamos ainda condicionados e atordoados por milênios de pecador, filho do demônio, ou seja, de conceitos que nos pisotearam de tal modo que hoje a gente não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe o sentido da vida, não sabe. Ou seja, nós não sabemos quase tudo. Mas a ciência diz, através do princípio antrópico, ainda que a gente não saiba, a gente já percebeu, enquanto cientistas, que algo muito estranho aconteceu. E esse algo muito estranho é a história do universo que nos produziu. Então, assim, esse assunto não é só religioso. Esse assunto não é só místico, ele não é só esotérico, ele é científico, só que os caras não colocam o nome Deus ou uma causa criativa, eles chamam princípio antrópico.